com o Ricardo Kuchenbecker, e que foi um dos palestrantes do primeiro Congresso Brasileiro Online de Metodologias Ativas, e falou de uma forma profunda e altamente qualificada sobre a aprendizagem expansiva de um grupo finlandês que vem desenvolvendo uma série de trabalhos com a liderança do Engström. Nós temos conversado muito e temos estudado e nos aprofundado nessa abordagem que, ao nosso ver, é uma abordagem muito rica e, além de tudo, ela tem uma pegada sistêmica que a gente elegeu um artigo, um capítulo de um livro para a gente poder conversar um pouco com ele nesse primeiro encontro, para a gente poder trazer uma série de elementos que podem descortinar todas as potencialidades do trabalho do Engström. Então, a gente vai conversar um pouco e vai fazer uma síntese de toda a qualidade desse capítulo de número 14, e um livro que chama Decision Making, né? E ele fala da tomada de decisões. O Engström veio falar da tomada de decisões a partir da ideia da aprendizagem expansiva. Boa tarde, Ricardo. Legal, Carlos. Eu que agradeço essa oportunidade. A gente vai conversar sobre algo que tem uma profundidade que me merece ser quebrado em pedaços e construído aí de uma maneira a facilitar a compreensão de todo mundo. Pois é, e esse capítulo 14 desse livro, o título dele é Construindo Decisões Expansivas. Ele fala de um estudo teórico e prático de uma construção colaborativa médica no cuidar de uma criança. Um caso que acontece na Finlândia, que é o cuidado de uma criança diabética, e ele vai falando, ele vai discutindo toda a dimensão sistêmica relacionada com a questão do cuidado. Está muito fundamentado especialmente em 4 dimensões que ele analisa para poder entender as diferentes concepções e os distúrbios mesmo, e os problemas relacionados a um cuidado integrado, né? Eu acho que mais importante, acho que são essas 4 dimensões que ele traz. Acho que dá uma robustez importante para nesse artigo, né, Ricardo? Talvez fosse interessante de a gente situar. Engström retoma a partir lá de Vygotsky, dentro da ideia de que para Vygotsky não tem aprendizagem sem desenvolvimento. Aprendizagem, linguagem e desenvolvimento são, digamos, conceitos, dimensões muito interligadas entre si, e a partir dessas ideias de Vygotsky de aprendizagem como sinônimo de desenvolvimento, toda uma fundamentação de uma das várias vertentes da análise das atividades, para entender a atividade como algo inerentemente humano, como algo inerentemente atrelado ao processo de resolução de problemas, de um conhecimento, de uma cognição situada, e nesse sentido, como a capacidade que o ser humano tem de ir resolvendo os seus problemas cotidianos e construindo um mundo, construindo um processo, ou um conjunto de processos que pode ser visto do ponto de vista da análise das atividades. E Vygotsky escreveu isso lá no século passado, e a partir disso, um conjunto de gerações de autores vem trabalhando com o que hoje a gente, dentro da análise da atividade, conhece como a análise da atividade histórico-cultural, que seria, digamos, algumas gerações de discípulos do Vygotsky, entre os quais Yrjö Engström, esse pesquisador da Universidade de Helsinki, na Finlândia, onde ele chama atenção para entender processos decisórios, e, sobretudo, entender os processos decisórios numa perspectiva naturalística, ou seja, como eles acontecem de verdade, na prática, no dia a dia. Isso pode ser uma maneira muito interessante da gente dar visibilidade para as interações entre os sistemas de atividade de 2, 3, 5, 10 pessoas trabalhando e interagindo coletivamente. E esse processo muito dinâmico, ele, na leitura, na perspectiva do Engström, pode ser visto com essas suas dimensões, né? Uma dimensão temporal, uma dimensão espacial, uma dimensão ideológica, moral ideológica. Enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma dessas dimensões, mas o que é espetacular, Carlos, é a gente se dar conta de que ele dá visibilidade
esse texto, essa abordagem do Engelston dá visibilidade para um processo, para um encadeamento sequencial de atividades que se transformam, que dimensionam processos decisórios imbricados um no outro, numa sequência infinita, representada pela interação humana no exercício de cuidar de um sistema de trânsito, de olhar para um paciente internado, de interagir no agronegócio, e esse desenrolar infinito de atividades é analiticamente visto como Engelston na perspectiva de como processos decisórios são o encadeamento de ações humanas traduzidas em atividades e que são infinitas no seu agir coletivo, no seu pensar, uma dimensão ecológica do processo de tomada de decisão, voltando no próprio artigo, na própria caracterização que o Engelston faz. Eu acho que isso para mim é de uma riqueza muito grande, porque eu acho que o Engelston ele traz uma estrutura, uma potencialidade de sistematizar algo que a gente comumente é intangível, que a gente vinha simplificando corriqueiramente toda a complexidade dos processos em torno de algumas ferramentas que não conseguiam alcançar ou acessar todas as dimensões que se integram em um processo de tomada de decisão, que podem ser expandidas, como você disse, nessas 4 dimensões. Então, ter às mãos esse potencial de uma pessoa que conseguiu olhar para essas dimensões e conseguiu sistematizar, conseguiu tangibilizar para que a gente possa ampliar o nosso pensamento, mas por essa abordagem sistêmica menos restritiva, eu acho que ela dá uma outra robustez para o desenvolvimento de qualquer sistema de atividade, como ele vai dizer com uma consistência muito boa aí nesse artigo. De uma maneira muito forte que a gente tem do ponto de vista da neurociência do aprendizado e da psicologia do aprendizado, a gente tem uma abordagem muito centrada na cognição individual, no pensamento tipo 1, pensamento rápido, pensamento tipo 2, o chamado pensamento lento ou consciente. Na verdade, essas são abordagens que não deixam de ser teorias e, de certa forma, inclusive metáforas do processo de construção e processamento de informações no cérebro humano, mas o que é interessante pensar que essa abordagem que Engelston faz nesse capítulo acerca dos processos decisórios dá uma dimensão ecológica para isso. Seres humanos não pensam sozinhos, seres humanos também interagem e interagem profundamente quando pensam e raciocinam. Então, a gente raciocina coletivamente muito mais do que a gente imagina. Até por uma razão primeira, eu só tomei consciência de que eu existia como ser humano a partir do olhar do outro, do caso da minha mãe, né? Ou seja, a partir disso, a partir de um processo interacional que vai lá atrás no desenvolvimento de um ser humano, a gente constrói algo interativo que vai balizar o raciocínio de alguém. Então, em que pese o fato de que boa parte do conhecimento científico ser produzido hoje priorizar a ideia de que o raciocínio é tomado de uma perspectiva individual, raciocínio isoladamente, quando a gente vai observar na prática, comunidades de prática de trabalhadores, de pessoas interagindo nos mais diferentes processos de produção, a gente vai ver que isso, na verdade, é coletivo e o raciocínio baliza as tomadas de decisão e esses processos decisórios são muito mais compartilhados do que a gente imagina. E se eles são muito mais compartilhados do que a gente imagina, eles pressupõem abordagens que, de alguma forma, deem visibilidade a isso, que, em última instância, é justamente a análise das atividades em que propõe Engelston nesse capítulo. Acho que essa síntese ela é muito esclarecedora. E o que eu fico pensando é assim, quando o Engelston ele traz, quando a gente analisa esse processo, a gente vai fazer um contraponto a uma corrente muito forte que vem, de alguma forma, inclusive, se fortalecendo na contemporaneidade, que é essa corrente
cognitivista, né? Essa ideia de algo que esteja prévio ao conhecimento e algo a ser alcançado, ou seja, uma gramática normativa, algo que deva ser alcançado em torno de um conceito ideal. E o que essa abordagem que o Engstrom nos apresenta, e quando ele faz um conjunto de triângulos em que ele apresenta as regras do sistema, os artefatos mediadores, as tecnologias, todos os movimentos que integram, que relacionam o sujeito com o objeto, as comunidades que estão envolvidas, as divisões de trabalho, todo esse movimento que se encadeia para poder construir um objeto. E assim, o objeto que o Engstrom, nesse artigo, ele trata da questão do cuidado por um diabético. Ou seja, como é que se olha o cuidado por um diabético e como é que diferentes instâncias, diferentes profissionais, eles concebem esse cuidado de forma altamente diferenciada. E aí, na medida em que eu começo a ressignificar, a dar novas características para esse objeto, eu vejo que existem uma série de tensões porque pessoas estão vivendo e pensam de forma diferente. E trazer esses pensamentos diferentes, esse observador, ou seja, como novos são atores que vão construindo, que vão redimensionando essa realidade, vão fazendo que o objeto se transforme, ele vai depender também de uma transformação em diferentes dimensões que esses atores que estão envolvidos, que estão muitas vezes enraigadas em cada uma delas. Então, quando o Ricardo traz essa ideia de que a verdade ela vai sendo reconstruída à luz de cada um dos olhares, isso fica tangibilizado na visão do Engstrom. E como é que a gente faz, e quais são as dificuldades nesse processo, para que a gente tenha sistemas eficazes e sistemas mais consistentes de atividade, que gerem os resultados desejados coletivamente. Então, a gente trabalhar por essa perspectiva muda muito os conceitos prévios de uma tradição cognitivista que vê algo ideal a ser alcançado, ou de alguém que vem com uma resposta pronta para o sistema e diz: os sistemas precisam de caminhar dessa forma, ou de algumas metodologias que dizem que para poder as coisas darem certo tem que fazer assim, assim e assim, e não leva em consideração todo o percurso relacional que está envolvido na tomada de decisões e todos os processos de alcance de resultados de uma instituição, né? Esse percurso relacional é, inclusive, visto por Engstrom nesse capítulo numa dimensão longitudinal, uma dimensão prospectiva dos processos decisórios, que, por sua vez, são o resultado de sistemas de atividade entre uma, duas ou três mais pessoas trabalhando ou construindo um processo de aprendizagem coletivamente. E é esta longitudinalidade que nos permite entender um pouco por que esses processos decisórios não são racionais, não são completamente conscientes, são absolutamente ambivalentes, são muitas vezes baseados em premissas que não são completamente definíveis. Se a gente perguntar para alguém que está no atendimento de uma urgência, uma catástrofe ambiental e que está todo dentro de um sistema organizado de comando e controle, onde eu tenho papéis definidos, eu tenho atribuições definidas, eu tenho um conjunto de profissionais com mais diferentes especialidades interagindo num determinado lugar, a gente vai perceber que os processos decisórios que lá acontecem, eles são muitas vezes construídos de uma perspectiva moral e ideológica, que como cada uma das especialidades, como cada um dos profissionais se porta diante de situações como aquela, e quando a gente vai até lá entender como o processo decisório se deu, na melhor das hipóteses, os interagentes, as pessoas que estão envolvidas nas decisões, eles vão construir argumentos a posteriori,
porque eles não conseguem, no momento da tomada de decisão, dar conta dessas 4 dimensões que Engelstrom nos chama a atenção, que são inerentes a esse processo decisório expandido. A primeira representada pela dimensão social e espacial, ou seja, eu vou tomar uma decisão agora em relação a fornecer um leito crítico. Quando eu tomo essa decisão, eu não tenho a dimensão completa de quais são os atores que estão envolvidos nesse processo, que me antecederam, e quais são todos os atores e como eles estão implicados na cascata de eventos que vai acontecer se eu tomar a decisão de conceder ou não conceder esse leito. A segunda dimensão, que Engelstrom chama de antecipatório temporal, dá conta de que existe um conjunto encadeado de etapas que eu não consigo vislumbrar nem para frente, nem para trás, no sentido de, quando eu tomo uma decisão, eu tomo como referência aquela unidade de tempo onde eu estou envolvido, mas eu não consigo dimensionar todos os tempos previstos e todos os tempos que estavam implicados nos processos que, de alguma forma, me fizeram tomar essa decisão e como isso tem encadeamento futuro. A dimensão terceira, que ele chama de moral ideológica, quem são os responsáveis por essa decisão. Então, eu posso ser um soldado, um sargento, eu posso ser um tenente, e estou, então, no nível inicial da hierarquia militar, mas quando esse indivíduo for tomar uma decisão, na cabeça dele, de modo consciente ou não consciente, vão estar presentes todas as dimensões moral e ideológicas daquela corporação. Isso vai balizar um processo de tomada de decisão, isso vai balizar a maneira como esse profissional decide de um jeito ou de outro. E a última, a dimensão sistêmico-desenvolvimental, como é que essa decisão que eu acabo de tomar, ela vai moldar o futuro do sistema de atividades em que eu estou envolvido. Ter essas 4 dimensões não é possível sozinho. Nós tomamos decisão sem ter a completa capacidade de avaliar essas questões todas. E o que é espetacular é que o Engelstrom nos chama a atenção de que, num contexto desses, se a gente não olha para os processos como eles acontecem na prática, registrando as decisões, gravando em áudio e vídeo, para poder, então, a partir disso, ter como elemento de análise, eu não consigo minimamente chegar próximo da complexidade dessa realidade. Ou seja, se eu conto para alguém como eu decidi em relação à situação de urgência, eu estou construindo uma narrativa do que foi e não o que foi. E essa diferença, Engelstrom também traz de uma maneira muito bacana para ser explorada no que a gente chama de processos decisórios naturalísticos, ou seja, eu preciso entender o aqui e agora, tomando como referência as interações que se dão no processo. Do contrário, se eu for entrevistar pessoas, se eu for usar instrumentos, eu tenho leituras secundárias ou terciárias, narrativas construídas a partir de, e não os fenômenos propriamente ditos como eles aconteceram. E isso que você está falando, e para mim, olha, porque muitas pessoas que estão aqui compartilhando essa conversa conosco, são pessoas que estão envolvidas com um ambiente educacional, muitas vezes acadêmico. Eu fiz uma reflexão, a gente tem pouquíssimo tempo que aconteceu aquela tragédia gigantesca no município de Brumadinho, nas instalações da Vale. E aí o que aconteceu é que a gente faz uma reflexão sistêmica sobre o ocorrido, a gente tem pode ampliar muito a aprendizagem sobre todos os processos que estão interconectados numa tomada, ou em várias tomadas de decisão que culminaram nessa tragédia. E uma delas, eu acho que é importante para quem é educador pensar, é que nós temos um distanciamento muito grande entre a academia e o processo de construção de tomada de decisões que estão relacionadas com o próprio trabalho, com o próprio serviço. Em outras palavras, eu fico vendo que dentro das instituições, muitas vezes, a gente não se focaliza na formação ampla, integrada e plena de um profissional. Muitas vezes a gente está muito focado
nos propósitos e nas características da própria. Então, quando a gente vê isso acontecendo, o Engstrom nos empresta um olhar que nos ajuda a construir, a começar a construir sistematizações que podem ajudar muito aos educadores dos sistemas educacionais a se aproximarem, a verem que todos os eventos, por menos complexos que eles pareçam, eles estão envolvidos de uma série de segmentos que, normalmente, eles não são tratados nos ambientes de formação profissional, porque os ambientes de formação profissional eles são muito fragmentados, muito dissociados dos problemas cotidianos que a gente vive. E aí, quando o Engstrom nos ajuda a construir essa tomada de decisão ecológica, ele nos ajuda a visitar todas as potencialidades que as pessoas deveriam ou desenvolver e que passaram ao longo de um percurso muito em branco, que as pessoas conseguem muito se desenvolver dentro da própria instituição e incorporando a cultura institucional de forma, por vezes, irrefletida. E aí eles receiam aí que você acabou de dizer. Ou seja, existe uma instância hierárquica que, mais do que o problema em si, do que de todas as conexões, as pessoas respondem mais ao papel que ocupam, àquela ideia do que eu devo fazer e que eu devo ser naquele momento, representando esse papel. Ou seja, eu fortaleço muito mais uma instituição, por exemplo, das regras políticas, do jogo político, do que necessariamente as dimensões socioambientais, ecológicas que estão envolvidas no processo, e não sei entrelaçá-las, por exemplo, também, como é que todo esse movimento de soluções encadeadas de problemas levam a uma sustentabilidade institucional e, ao mesmo tempo, pode favorecer ao desenvolvimento econômico de uma instituição. Mas a gente cria ambientes fragmentados e esterilizados educacionais que não nos permitem ter toda essa visão interconectada e que favorece muito o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, como é proposta pelo Engstrom. Então, isso faz e esse artigo que a gente está vendo, ele faz uma síntese importante de como é que a gente pode ampliar os nossos olhares, tanto nas tomadas de decisões em quaisquer instituições, sejam para os gestores das instituições educacionais, mas como a gente pode transformar o nosso processo de formação dos estudantes, e nesse caso em específico, ele traz o caso da saúde, de profissionais de saúde que são tantas pessoas que estão conectadas a esse sistema que nós estamos desenvolvendo, que é a Metodologias Ativas Online. Quando a gente, de alguma forma, tenta retomar um pouco diferentes linhas de abordagem, de pensamento na educação, pensando um pouco sobre, na década de 80, a gente teve a ideia de educação baseada em resolução de problemas. Na sequência, a gente tem uma abordagem nos anos 90. Esse recorte é artificial, mas nos ajuda um pouco, uma ideia de uma educação baseada dos anos 80, uma educação baseada em problemas. Nos anos 90, uma ideia baseada em competências. Depois a gente tem uma ideia na década seguinte, educação baseada em equipes, né, o chamado Team-Based Learning. Então, a gente vem... Mas tem uma anterior aí, que foi a mais extensa, que é esse currículo flexneriano, que a gente tem trabalhado mais a relação de conhecimento e conteúdo, que talvez ela seja uma das mais robustas até hoje. Na verdade, a gente vê isso no mundo, baseado em problemas e tudo, que são transgressões que estão começando ainda no Brasil, mas que não fazem parte do escopo da tradição, que são conteúdos instrumentalizados, que são... Então, interromper, só porque eu falei essa dimensão anterior aí, ela é uma dimensão importante. Não, sem dúvida, e são todas formas da gente, de alguma maneira, sair dessa insuficiência representada por um ensino absolutamente fragmentado, um ensino que trabalha com disciplinas, uma abordagem que cria barreiras intransponíveis do ponto de vista da percepção da realidade objetiva, da forma como a gente constrói isso na linguagem, etc., etc. Mas onde eu quero chegar? Que também, do ponto de vista dessa trajetória de
tentativas de diferentes abordagens para sair um pouco dessa lógica flexneriana, né, de aprendizado, como tu bem caracterizaste. Também sobre esse percurso, esse texto do Engelstrom nos é extremamente rico. Por quê? Porque ele trabalha de uma maneira ecológica, olhando de uma dimensão ecológica do processo de tomada de decisão, do processo de cognição situada, do processo de reunir os elementos que, em última instância, nos auxiliam a entender como coletivos de pessoas interagindo tomam decisões, e isso também é um subsídio importante para a gente pensar uma educação ou abordagens de aprendizagem baseada em processos. Por quê? Porque nós estamos diante de processos decisórios, são, em última instância, a tentativa de dar visibilidade para aquele raciocinar contínuo e infinito que alguém tem no dia a dia, na sua relação com o trabalho, na sua relação com os seus colegas, no processo de interação. Então, quando eu chamo atenção, Engelstrom, chamo atenção para a necessidade de compreender os processos decisórios como eles são e não como a gente imagina que eles sejam, isso tem um legado importantíssimo dentro da necessidade da gente não só pensar o processo de aprendizagem utilizando todas essas ferramentas e abordagens, como problematização, como abordagem por competências, como abordagem de aprendizado baseado em equipes, mas também, e talvez até principalmente, como uma abordagem de aprendizagem baseada em processos decisórios, processos que são a culminância de múltiplos interagentes construindo algo e construindo o seu desenvolvimento, e esse desenvolvimento determina a aprendizagem e assim sucessivamente. Então, acho que essa é uma questão interessante. E até porque isso também traz uma outra dimensão que pode ajudar o que muitos de nós utilizam no dia a dia, que são diferentes abordagens qualitativas para a pesquisa e abordagem de pesquisa qualitativa para aprendizado. Quando a gente utiliza uma entrevista em profundidade, quando a gente utiliza um instrumento que permita que os interagentes apresentem as narrativas a partir das quais eles identificam como tomaram decisões, como eles aprenderam, etc. Essas narrativas, por mais que imbuídas de uma ideia de produzir sentido, de dar significado para aquilo que está acontecendo num cenário de práticas, por exemplo, essas abordagens elas sempre vão ser uma narrativa construída a partir dos fatos. Os fatos são outros. Se quisermos, de alguma forma, ir na direção de como os fatos se dão, a gente precisa compreender processos decisórios e olhá-los numa perspectiva do aqui e agora, naturalística, como nos chama a atenção para o Engelstrom. E aí, eu acho que você traz isso, a gente fica... É importante que a gente faça um bate-bola, porque muitas vezes essa abordagem ela parece ser tão distante, né, das possibilidades das pessoas em começarem a dar passos em construir novos processos a partir dessas referências. E eu fico vendo como que, de repente, algumas atitudes mais simples, que elas podem começar a nos ajudar a olhar para os nossos sistemas de atividade que envolvem quase invariavelmente a questão da aprendizagem. Acho que não tem nenhum sistema de atividade que não esteja profundamente ligado à questão da aprendizagem. Essa transversalidade da aprendizagem, ela é bom que ela une todas as pessoas que estão envolvidas em uma transformação desse objeto, a aprendizagem, né? E aí eu acho que é muito legal a gente perceber que quando a gente olha para questões simples, por exemplo, de pessoas de uma instituição educacional, instituição de ensino, que querem transformar suas práticas de uma prática mais fragmentada, de uma prática mais focalizada em conteúdo, para um processo, para processos de mais sistêmicos, de soluções de problemas, como você disse, de
de desenvolvimento de competência. A gente tem um importante arcabouço conceitual que pode, por exemplo, na hora quando a gente está pensando, como é que eu olho para o meu sistema, sala de aula, e faço uma transformação das práticas das minhas disciplinas e começo a trabalhar com metodologias ativas. Tá ótimo. Agora, que perguntas prévias que a gente precisa de fazer que podem nos ajudar a construir coletivos integrados e coesos num fluxo, num processo coletivo de desenvolvimento institucional em torno das metodologias de aprendizagem ativa? A gente precisa de começar a visitar os currículos, né? Ou seja, como é que a gente visita coletivamente os currículos? Como é que a gente fala da integração das diferentes disciplinas? Como é que a gente começa a trabalhar, por exemplo, as expectativas, os interesses da comunidade para o qual essa formação está acontecendo? E, por exemplo, no caso dos profissionais de saúde, e como é que que sociedade, para que sociedade? Aí você resgata uma coisa importante, que são os currículos de terceira geração, que falam da competência para poder transformar os processos sociais e torná-los mais eficazes. Como é que a gente faz para poder olhar para eles dessa forma? Então, todo esse movimento, e, por exemplo, que artefatos mediadores a gente tem, que formas que a gente melhora, por exemplo, a gente vai fazer novas abordagens educacionais, por exemplo, com tecnologias que fortalecem a questão da aprendizagem ativa. E isso, sim, é um passo, mas para a gente pensar que, para a gente desenvolver um processo de formação, para desenvolver novas competências, a gente precisa de olhar diferentes dimensões de aprendizagem e de transformação do objeto, de transformação daquilo que a gente quer mudar, que no caso é a aprendizagem, que é o desenvolvimento de competência e etc. E o Engels, ele nos traz essa beleza, essa articulação de uma forma muito propícia para esse momento que nós estamos vivendo, de uma sociedade que ainda, ao fragmentar seus conhecimentos e a fragmentar suas ações, peca por tantos distúrbios em quaisquer áreas que a gente venha a atuar, né? Sem dúvida. E quando a gente olha para os processos decisórios como uma culminância de um conjunto de sistemas de conjunto de interações entre os vários sistemas de atividade das pessoas que estão ali trabalhando e desenvolvendo qualquer produto, processo, ou mesmo num ambiente de aprendizagem, o que ele faz com isso tudo é chamar atenção para o fato de que não só eu preciso desenvolver um conjunto de metodologias ativas que disparem processos de aprendizagem de uma maneira em que eu tenha os aprendizes ativamente envolvidos, engajados, mobilizados na construção de soluções para o seu dia a dia, para as suas realidades, etc. Mas também eu preciso, de alguma forma, ter muita clareza de que processos nós estamos falando, se a gente está pensando num aprendizado em relação a um serviço de saúde, um aprendizado em relação a uma organização do agronegócio, em relação a um sistema de preparo para emergências e urgências, ou seja, não é só condição sine qua non que eu tenha um conjunto de métodos e todo um sistema de pensamento que me permita prever que os aprendizes são interagentes e condição sine qua non do processo. Eu preciso também criar razões pelas quais os disparadores desses processos de aprendizagem sejam muito estreitamente relacionados à realidade do trabalho aonde isso está sendo praticado. E essa ação é uma ação fundamentalmente mediadora, e essa é uma ação fundamentalmente dentro da ideia de aprendizado como sinônimo de desenvolvimento, e nos remete às ideias lá construídas pelo Vygotsky. E o que eu acho é que isso abre um campo que
tão pouco explorado pelos profissionais, que normalmente o que a gente tem são profissionais que são muito competentes nas diferentes áreas em seus processos de formação, mas que se envolveram um pouco no aprofundamento, no desenvolvimento de tecnologias, ou seja, de encontrar e ampliar seus artefatos mediadores da aprendizagem e conversar sobre eles, né, e discutir sobre eles. Eu acho que, e aí, são vários, né, e a gente elegeu, e aí tem a nossa eleição é conversar um pouco mais sobre o Engstrom, porque o Engstrom, nos parece que faz parte de um novo movimento muito consistente nessa transformação da aprendizagem. E aí eu acho que a gente vai caminhando por aqui, convidando as pessoas, a vocês que estão assistindo, que estão tendo a oportunidade de ver esse vídeo, para poder, primeiro, esse primeiro capítulo é um capítulo que está nesse livro, é um capítulo de um livro que está em inglês, mas nesse movimento que a gente está fazendo de querer ampliar essa rede de aprendizagem, eu fiz um esforço aqui de fazer uma tradução desse capítulo para o português e vamos deixar disponível aqui para que quem tenha interesse de baixar. E é uma tradução prosaica, claro, e assim, mais numa perspectiva de coworking, né? Ou seja, na medida que as pessoas forem lendo e vendo que há problemas no processo de tradução, não sou nenhum especialista, eu só tentei ajudar as pessoas que querem ler, que têm mais dificuldade, aí outras pessoas que forem lendo puderem ajudar a implementar para tornar esse artigo um pouco mais qualificado em termos da tradução, que possam nos ajudar. E aí, para a gente ter esse material para poder ser disparador de novas conversações, que eu acredito que o nosso grande objetivo é ampliar os nossos diálogos. Nós estamos fazendo vários diálogos sobre a questão dessa aprendizagem sistêmica, dessa aprendizagem expansiva, da aprendizagem ativa, são os guarda-chuvas sobre os quais o Engstrom se insere, e aí a gente dar continuidade a essas discussões para aquelas pessoas que queiram se aprofundar e entender um pouco mais sobre esse processo. Espero que essa conversa entre o Ricardo e eu, para a gente poder falar um pouco mais, de uma forma mais, tentando trazer alguns elementos da contribuição do Engstrom, possa abrir novas perspectivas e ampliar as conexões de aprendizagem que a gente tem. E quero já pedir o Ricardo para a gente ir fechando, para a gente terminar essa conversa. E muito obrigado, Ricardo, foi um prazer enorme, como sempre, ouvir e aprender com você nesse processo aí. Eu que agradeço, Carlos. Para mim é um prazer muito grande poder aprender contigo. O que eu acho que a gente também pode tirar dessa riqueza, que nós tangenciamos a riqueza representada pelas ideias do Engstrom, nasce no seu conjunto de produções teórico-metodológicas, de abordagens empíricas dos processos de aprendizagem expansiva, mas em especial desse capítulo, né? Então, aqui a gente, se as pessoas tiverem interesse na leitura desse capítulo, com essa especial ajuda que tu está fazendo aí de traduzir, porque também a questão da língua às vezes pode ser alguma barreira, sobretudo se a gente está falando de uma densidade conceitual nada desprezível, que está permanentemente presente na obra do Engstrom. O que eu acho que também esse texto se presta, uma das múltiplas leituras que esse texto se presta, é também chamar atenção para um processo que a gente também vê por aí. Quando no nosso mundo, hoje, a gente vê que quase tudo vira commodities, e a gente vê que lá pelas tantas também metodologias de aprendizagem envolvendo uma participação ativa das pessoas e tal, metodologias ativas também viram commodities. Esse artigo do Engstrom, esse capítulo do Engstrom está aqui para nos chamar a atenção para o fato de que não só são necessárias formas muito cuidadosas de pensar os processos de aprendizagem, mas como também elas precisam ser travadas em ambientes, em contextos absolutamente cientes da complexidade com as quais se dão os sistemas de interação que estão presentes quando indivíduos
interagem para criar, para co-criar, para co-construir o processo de aprendizado, visando intervir numa determinada realidade. E, nesse sentido, ele chama atenção para o fato de que, sim, é preciso conhecer profundamente os processos de aprendizagem, mas isso só é possível se a gente também está profundamente imbuído da ideia de compreender melhor como sistemas de atividade existem na prática, como eles se modificam o tempo inteiro e como eles constroem uma realidade que é tão dinâmica quanto o aprendizado que dela gera e que o retroalimenta. Obrigado, Carlos. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você, viu, Ricardo? E aí, até a próxima. Muito obrigado para quem está junto com a gente. Esperamos a gente dar continuidade a esses processos de aprendizagem, mediados aí pela obra do Engstrom e por outros profissionais que certamente ainda nos visitarão por aqui nessas conversas. Um forte abraço e até a próxima.